A paz do Senhor, meus amados, glórias a Deus. Juntos estamos começando hoje um propósito de 42 dias, onde o Senhor irá se movimentar grandemente no nosso meio. E presentes já foram preparados, que lindo, hein? Nós já temos testemunhos antes mesmo de começar. Como Deus é maravilhoso para nós. Então vamos lá? Vamos orar para começarmos? Feche os seus olhos. Tire esse tempo agora para você se conectar com Deus e começar uma experiência maravilhosa com Ele. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada pessoa diante de Ti agora. Cada um de nós que estamos juntos agora em propósito diante de Ti, Pai. Nós queremos muito que o Senhor nos revele qual o nosso propósito aqui neste planeta, porque o Senhor nos enviou neste planeta. Pai amado, que o Senhor venha fortalecer os nossos laços como irmãos e que todos os dias desse propósito, Senhor, nós possamos abrir o nosso coração e darmos liberdade para que o Espírito do Senhor nos edifique, nos santifique e nos fortaleça, Pai, como exército do Deus vivo, e que nós possamos nos levantar com ousadia, com coragem, com força, com determinação, e que o inimigo bata em retirada e seja queimado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós vamos estudar a Tua palavra juntos. E onde há união, ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Amém. Glórias a Deus. Senhor, nós pedimos também que o Senhor abra a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. E nesse tempo de revelação, que nós sejamos cada dia mais fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e glórias a Deus. Vamos começar o nosso propósito. Nós tivemos uma live ontem, onde apresentamos o início do livro, a abertura do livro, o que o autor falou, o bem-vindo do autor, as ferramentas do livro e como utilizar. Hoje nós já vamos começar com a leitura do capítulo, do dia 1. Nós vamos fazer a leitura. Após a leitura, nós vamos passar para a ministração, que é aquilo que o Senhor coloca no meu coração para ministrar para vocês. Depois da ministração, passamos para os exercícios. E nos exercícios nós teremos todos os dias um decreto que nós poderemos decretar dentro da nossa casa e por onde nós andarmos durante todo o dia. E os pormenores do exercício, quando for a hora do exercício, eu vou passar mais detalhes para vocês. Começando agora, nós vamos fazer a leitura do capítulo. Você que tem o livro, acompanhe comigo. Você que não tem o livro, ouça com bastante atenção. Vá anotando tudo aquilo que o Senhor for falando ao seu coração. Se for preciso, depois você pode voltar e ouvir novamente. O importante é que você compreenda o que está escrito neste capítulo. Amém? Vamos à leitura? Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell é um homem ateu. Então, começando a leitura do capítulo aqui, eu li os versículos que estavam no início e esse dizer de um ateu, que até ele entendeu isso. Vamos lá. Você não é o foco.
O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó, capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Romanos 8:6. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado. Acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas.
Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos estão apenas fazendo suposições. O Dr. Hunk Mohai, professor de filosofia na Northeastern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moher que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2:7. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela.
Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em fazer tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, do 4 ao 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito 3, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível, ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, minha língua está travando, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Amém? E agora, eu vou ler para você o finalzinho do dia 1, que é uma parte que diz, pensando sobre o meu propósito de vida. Nós vamos usar essa parte todos os dias nos nossos exercícios na finalização. Mas eu vou ler para vocês aqui. Ele tem um tema para reflexão, que no caso de hoje, eu não sou o foco, que é o tema. Um versículo para memorizar, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Colossenses 1,16. E vem uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Muito bem, aqui nós terminamos a leitura. A partir de agora, nós vamos passar para a ministração. Lendo o capítulo, esse dia 1, Deus trouxe ao meu coração algumas revelações que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós entendemos que tudo começa em Deus, que nós não somos o foco e que quando nós ficamos olhando muito para nós começamos a nos perder.
E diante desse capítulo, nós ficamos perguntando também assim: por que que nós estamos nesse planeta? Será que eu estou neste planeta para construir uma carreira, para formar uma família? Será que essa é a minha prioridade? É por isso que o Senhor me enviou para cá? Isso deve ser a prioridade da minha vida? Mas aí eu penso também: mas então eu não devo formar uma família, ter uma carreira, eu não devo ter sonhos? Por que, afinal de contas, que eu estou aqui neste planeta? E aí a gente começa a olhar para dentro da gente e nós começamos a ter perguntas egocêntricas, perguntas somente sobre nós. E isso traz um vazio para dentro da nossa alma. E aí perguntas como essa que eu vou fazer agora começam a pular de dentro de nós. Por exemplo, para onde a minha vida está indo? Será que eu estou no caminho certo? Eu estou olhando para dentro de mim o tempo todo, pensando em mim, perguntas egocêntricas, e essas perguntas vão saltando. Outra: qual é o propósito da minha vida? Qual o propósito da minha existência? Por que que eu nasci? Tem uma que a gente ouve muito: eu não pedi para nascer. Será que vou conseguir realizar meus sonhos? As promessas que carrego vão se cumprir? Há ainda pessoas que já nem têm mais sonhos, que já nem sonham mais, já se frustraram tanto com a vida, tanto com os acontecimentos, que nem sonham mais. Mais outras perguntas: e se nada der certo? Será que vale a pena fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Será que eu estou me esforçando em vão? Você já se fez esse tipo de pergunta? Olha outra pergunta de quando a gente está olhando para dentro da gente. O que Deus espera de mim? Será que eu serei feliz? Será que existe uma alegria duradoura? Será que eu vou conseguir conquistar? Será que eu vou ter sucesso? Vou ser uma pessoa de sucesso? Então você vai se entristecendo, você começa a pensar: será o que Deus espera de mim? Será que eu estou agradando a Deus? Mas Deus não gosta de mim, Deus é amor, mas Ele gosta só do outro, Ele não gosta de mim. O que eu posso fazer para merecer? E aí você luta, luta, tenta merecer o amor de Deus. E depois você se sente frustrado e pensa: por mais que eu faça, eu não consigo merecer esse amor. Mas com quem? Quem poderá me ajudar? Quem que pode me ajudar? Quem pode me dar um conselho? Onde que eu vou para encontrar um conselho? E esse vazio? Vamos pensar nesse vazio dentro do coração. Será que o vazio, ele não vem porque o meu foco está em mim? O meu foco está na minha família? O meu foco está na minha vida profissional? O meu foco está na minha, no meu, tudo meu, eu? Será que não é por isso que às vezes a gente sente tão vazio? Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Essa passagem nos mostra que o foco não somos nós, não é o eu, não é o meu, é ele, é dele, é por ele. Então, quando eu tiro a minha perspectiva de dentro de mim, do eu, do para eu, e coloco a minha perspectiva no ele, eu começo a ter esse vazio preenchido. Eu começo a receber a presença dele e as coisas vão mudando. Você existe porque Deus quer. Apocalipse 4:11. Senhor nosso e nosso Deus,
Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas e existem. Então, nós existimos pela vontade do Senhor. Nós não decidimos existir. Quem decidiu que nós existiríamos foi Ele. Ele que nos predestinou. Olha como Ele é lindo. O homem não criou o homem. Não devemos olhar para nós se quisermos descobrir para que fomos criados. Então, se eu quero descobrir por que eu fui criada, eu não devo olhar para o homem, porque não foi o homem que criou o homem. Então, eu devo olhar para o Senhor, para Deus, porque foi Ele que criou o homem. Só Ele pode dizer por que fez isso. Então, é só a palavra dele. Eu vou dar um exemplo para você. A máquina, ela consegue dizer para que serve? Uma invenção do homem consegue dizer para que serve? O inventor, sim, ele consegue dizer. Ele escreveu o manual onde nós podemos pesquisar e descobrir as funcionalidades da máquina. Por exemplo, eu compro uma máquina de lavar louça. Então, eu quero saber as funcionalidades da máquina de lavar louça. Eu vou buscar onde? No manual. Eu vou ler o manual, procurar saber do manual, procurar saber o que foi que o inventor conta para nós de como ela funciona. Então, eu preciso saber do inventor. E quem é o nosso inventor? O nosso inventor é Deus. E qual é o nosso manual? Qual o nome do nosso manual? O nosso manual é a Bíblia. Então, por isso, nós precisamos de revelação e não de especulação. Não adianta a gente olhar para o homem e ficar especulando qual a filosofia que vai nos dar a resposta, qual é o filósofo, qual o sábio, qual é aquele que vai nos dar as respostas. Porque a resposta ela só vem pela revelação do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos revela Jesus. E Deus deixou para nós o nosso manual, que é a Bíblia. Você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Então nós não vamos concentrar em nós vamos concentrar em Deus. Para nós descobrirmos o nosso propósito de vida, nós devemos recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Por mais livros de filosofia, de sociologia, de antropologia que eu for buscar, de relações humanas, de autoajuda, por mais que eu estude e busque nesse lugar, eu não vou encontrar o sentido da minha vida, o propósito da minha vida. Mas se eu for buscar na palavra de Deus, eu vou encontrar. Se eu buscar por revelação do Espírito Santo, eu vou encontrar. E eu tenho uma notícia para você. Jesus é o caminho para descobrirmos, para recebermos a revelação do Espírito Santo, para que a nossa mente seja aberta, para que a gente consiga ler e compreender a palavra de Deus. Então, Jesus é o caminho para a nossa origem, Jesus é o caminho para a nossa identidade, para o nosso significado, para o nosso propósito, para a nossa importância, para o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Então, aquela conversa de que todos os caminhos levam a Deus, essa conversa não tem sentido. Porque a palavra nos garante em João 14,6, quando Jesus, o próprio Jesus diz:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus diz ninguém vem, ele quer dizer que ele e o Pai são um. Então, somente Jesus é que vai trazer para nós o propósito da nossa vida. Através de Jesus que nós vamos ter essa revelação. E nós buscamos Jesus na revelação do Espírito Santo e na palavra do Senhor. Então, olha, frisa bem isso aí. Jesus é o caminho para descobrir a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, nosso propósito, a nossa importância, o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Anotem bem isso aí. Então, nós vamos ver agora, olha, ser bem-sucedido no mundo e cumprir o propósito de vida. Para eu ser bem-sucedido no mundo, eu preciso ter muitas pessoas me servindo. Quanto mais pessoas eu tenho me servindo, eu sou mais bem-sucedido. O mundo olhando para mim, ela olha, nossa, aquele ali é poderoso, ele tem tantos funcionários, ele tem tanto poder, tanto dinheiro, tanto isso, tanto aquilo, é uma pessoa bem-sucedida no mundo. Agora, para nós sermos bem-sucedidos perante o Senhor, nós precisamos cumprir o nosso propósito de vida. E aí já é o contrário, porque nós andamos na contramão do mundo. Então, para ser bem-sucedido, olhando a visão mundo, eu preciso de ter muitos me servindo. Mas na visão de Deus, eu preciso servir a muitos. Eu preciso de um alto sacrifício. Eu preciso abrir mão das minhas vontades para servir ao próximo. Eu vou dar um exemplo para vocês, onde lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 25, Jesus diz: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então, quando você nega-se a si mesmo e serve ao próximo por amor a Cristo, você tem a vida verdadeira. Você é uma pessoa que cumpre o seu propósito de vida para o que você foi enviado neste mundo. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor, Ele não nos deixou às cegas para nós ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele nos deixou um manual. Ele explica o que nenhum livro pode explicar. Nem um livro de autoajuda, de filosofia, é aquilo que eu falei do nosso manual, a Bíblia. Então lembre-se, a Bíblia é a palavra de Deus que vai trazer para nós revelação sobre a pessoa de Jesus, através do qual nós encontramos o nosso propósito de vida, porque só Jesus é que nos leva a Deus. E o Espírito Santo é que nos revela Jesus. Olha a trindade de Deus aí. E eu vou deixar para vocês agora, finalizando, os 3 critérios para o nosso propósito de vida, que está lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, santos. Então, antes da criação do mundo, Deus já nos tinha escolhido para, através de Jesus, nós pertencermos a Deus. Então, foi antes de nós sermos gerados, antes de tudo.
Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Então, por que que Deus decidiu que nós seríamos filhos dele? Por causa do amor dele por nós, por meio de Jesus, pois este era o prazer dele e a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que nós fôssemos feitos filhos dele por meio de Jesus. Olha como somos amados. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Amém? Que nós possamos louvar ao Senhor. Quais são os 3 critérios que nós encontramos nessa passagem? Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus. Eu quero descobrir o meu propósito, então eu preciso me relacionar com Jesus. 2. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Então, o Senhor já projetou me criar antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. Ele pensou em mim antes de eu mesmo pensar em mim. Ele me planejou e ele não precisou da minha contribuição para me realizar. Eu não opinei nada, eu não dei nada, eu não trabalhei nada. Ele que me fez todas as minhas partes, tudo em mim foi ele que planejou. Eu posso escolher o meu cônjuge, a minha carreira, nome para os meus filhos, mas eu não posso escolher o meu propósito, porque o meu propósito é dado por ele. Ele me criou com um propósito. O terceiro critério, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. Então, o propósito da minha vida se encaixa num propósito eterno que Deus planejou para a humanidade. Eu faço parte disso. Eu sou parte disso. Concluindo, a vida sem Deus não faz sentido. Amém? Glórias a Deus. Ministração abençoadíssima que Deus passou para nós. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não fique constrangido de perguntar. Deixa nos comentários aqui desse vídeo para que eu não perca nenhuma pergunta, tá bom? Agora vamos passar aos exercícios. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão usar o seu caderno agora. Eu dei aquela folha para vocês que vocês imprimiram e tinha uma folha com todas as partes do caderno. Lembra com as perguntas? A folha, ela tá escrita assim: dia, você vai colocar o dia, por exemplo, hoje dia 1. O tema, você vai pegar o tema que está lá no Pensando sobre o Meu Propósito. Lembra lá que tem um tema? Todos os dias vai ter um tema diferente. Então, o tema de hoje está lá, Eu Não Sou o Foco. No meu livro está na página 26, que é a última folha do capítulo 1. Então, o tema é Eu Não Sou o Foco. Eu coloquei aqui versículo-chave. Esse versículo-chave é o versículo para meditar, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, esse versículo-chave, você escreve aí o versículo que está ali, que é o versículo para memorizar. Mer, como que vai funcionar a memorização? A memorização, você vai memorizar os versículos que tem aqui e não é obrigatório a memorização. Por quê? Porque há pessoas que não conseguem fazer isso todos os dias. Mas, se você consegue, eu te aconselho a memorizar um versículo por dia.
Mas se você não consegue, você vai pegar o versículo, vai escrever o versículo em um papel sulfite e vai colar no seu mural de oração ou no seu quadro de oração e vai tentar ler ele várias vezes no dia. Isso é opcional. Então, no seu versículo-chave é o versículo de memorização que está no livro, no caso de hoje, Colossenses 1:16, tá bom? Depois tem pergunta para meditar, depois o que vou fazer hoje, pedido de oração e agradecimento. Então, onde está aqui pergunta para meditar, eu vou dar a pergunta e passar alguns exercícios. Ele está todo nesse espaço aqui. Então, esse espaço aqui é um espaço só como exemplo para você. Então, você pode escrever no seu caderno lá, pergunta para meditar. E aí você vem fazendo o que eu vou passar para você agora. Se você imprimiu as folhas, você pode responder nas costas da folha, tá bom? Então, o importante é que você responda tudo. Então, eu vou passar agora para essa folha aqui, para os exercícios, e vou fazer um por um, explicando direitinho para você. Se você continuar com dúvida, deixa nos comentários que eu venho aqui responder para você, tá bom? Então, vamos lá. Exercícios. Então, vamos responder essa parte aqui juntos. O dia, você vai colocar dia 1. Os exercícios são aquela parte pensando sobre o meu propósito de vida. Então, não vou ficar só nisso, eu vou acrescentar alguns exercícios que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, vamos lá. Anota aí no dia, coloca dia 1, o tema. O tema de hoje, eu não sou o foco. Anota aí, eu não sou o foco. Se eu estiver indo muito rápido, você pode dar um pause, anotar, depois você dá play novamente para continuar. Se você ficar com dúvida, pode voltar o vídeo, ouvir mais vezes, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Versículo-chave, Colossenses 1:16. Esse versículo-chave é o versículo que está lá para memorizar. Você pode memorizá-lo. Se você conseguir memorizá-lo, eu vou te dar parabéns. Se você não conseguir memorizá-lo, não se sinta menosprezado, tá bom? O importante é você se esforçar. Então, vamos lá. Você vai escrever esse versículo em um papel chamex ou sulfite e vai colar no seu quadro de oração ou no seu caderno, para você estar vendo, lendo ele durante o dia. Vai colar ele em um lugar que você vai passar ali maior parte do dia, tá bom? E o versículo é o seguinte: eu estou lendo ele na minha versão da minha Bíblia, mas você pode fazer na versão da sua Bíblia, não tem problema. Pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, por meio de Jesus, para Jesus, Deus criou todo o universo. Então, o foco não sou eu, o foco é Jesus. Amém? Então, você vai decretar hoje. Esse é o nosso primeiro decreto, o decreto do dia 1. Você vai falar isso hoje durante todo o dia. Você vai decretar o que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1:16. E você vai decretar o seguinte: anote aí, decreto. Decreto. Minha vida
tem propósito porque começa em Deus, e tudo o que sou vem dele. Então você vai decretar hoje todo dia: minha vida tem propósito porque começa em Deus, e tudo que sou vem dele. Minha vida tem propósito porque começa em Deus, e tudo que sou vem dele. Anota esse decreto. Decreto do dia 1, Colossenses 1,16. Então, baseado nisso, nós vamos decretar: minha vida tem propósito porque começa em Deus, e tudo que sou vem dele. Escreve aí nos comentários o decreto de hoje, para eu saber que você vai decretar o dia todo. Minha vida tem propósito porque começa em Deus, e tudo que sou vem dele. Amém? Então, esse é o nosso versículo-chave, esse é o nosso decreto de hoje, decretando todo dia contra todas as hostes malignas, contra todo pensamento de acusação, contra todo pensamento de derrota. Minha vida tem propósito porque começa em Deus, e tudo que sou vem dele. Oh, glórias a Deus. Amém? Então, o exercício para o versículo-chave é este: memorizar, escrever, colocar no seu mural ou no caderno ou em um local onde você passa o dia, e o decreto. Decretar é para decretar o dia todo. Sempre que você se pegar pensando em outra coisa, decreto, decreto. Isso, gente, é fogo puro no mundo espiritual. Tenham essa certeza. Comecem a batalhar já desde hoje, porque sua vida tem propósito, ela começa em Deus. Tudo que você é vem de Deus, creia nisso e decrete isso. Muito bem? Passando ali, pergunta para meditar, é a pergunta que está lá no nosso Pensando sobre o Meu Propósito de Vida, no final da leitura, está lá a pergunta. Apesar de todos os argumentos a meu redor, que é o quê? Carreira, família, amigos, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? E para te ajudar a elaborar essa resposta, eu fiz algumas perguntas que eu vou passar para você agora, que você pode copiar no seu caderno essas perguntas e pode responder. Depois você lê as suas respostas dessas perguntas que eu vou passar, e através delas você tem a resposta dessa pergunta que está aqui no livro. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou deixar para você. Você vai escrever e responder aí nesse espaço de pergunta para meditar. Como o espaço aqui da folha é pequeno, você pode responder atrás na folha, ou se você estiver escrevendo no seu caderno, vai dar certinho para fazer. Amém? Então vamos lá, primeira pergunta. A primeira: leia Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Então, escreva aí. Leia Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 23 e responda. É como eu disse, se eu estiver falando rápido, dê pause, vai anotando, dá play de novo e vai ouvindo. Responda. Se eu não sou o foco, quem é o foco? A primeira pergunta baseada na leitura de Colossenses 1, do 15 ao 23. Se eu não sou o foco, quem é o foco? A segunda pergunta. De acordo com a leitura e ministração de hoje, então, de acordo com o que nós lemos e ministramos, agora você vai responder. A.
Quando sinto um vazio dentro de mim, é porque o meu foco está em mim ou em Deus? Explique. Então, quando você sente um vazio dentro de você, é porque o seu foco está em você ou está em Deus? Responda e me explique. Bom? 3. 3 não, desculpa, B. Falei A, agora B. Eu existo porque Deus quis ou eu mesmo decidi isso? Responda de acordo com o que você entendeu da nossa leitura e da nossa ministração. C. Onde devo procurar respostas? Na Bíblia ou na sabedoria humana? D. Quem te inventou? Qual o nome do seu manual? Então, a letra D. Quem te inventou? Qual o nome do seu manual? Letra E. O que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6? Você concorda que Jesus é o único caminho? Explique. F. Qual a diferença de ser bem-sucedido para o mundo e para Deus? Letra F. Qual a diferença de ser bem-sucedido para o mundo e para Deus? E G. Quais são os 3 critérios para o nosso propósito que encontramos em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 6? G. Repetindo, quais são os 3 critérios para o nosso propósito que encontramos em Efésios 1, capítulo 1, do versículo 4 ao 6? Amém? Então, essas perguntinhas que eu fiz aqui, quando você pega a resposta delas, você tem a resposta dessa pergunta que está no livro Pergunta para Meditar. Então, você medita na pergunta, responde essas aqui que eu fiz, e com as respostas delas, você vai ver que tem uma resposta a uma meditação para você dessa pergunta do livro. Amém? Então, olha, se eu falei um pouco rápido, você volta o áudio, por isso que tem um áudio, você volta, ouve novamente, vai escrevendo no seu tempo, com tranquilidade. Esse áudio aí você pode voltar ele quantas vezes você quiser, tá bom? Não se preocupe que é tudo gratuito, não vai pagar nada por isso. Pode voltar e ouvir quantas vezes você quiser e precisar, tá bom? Se continuar com dúvida, não fique constrangido, deixe aí nos comentários que eu venho aqui responder todos os dias, tá bom? Então, vamos passar para o próximo que eu escrevi lá. O que vou fazer hoje? O que vou fazer hoje, nessa parte aí, você vai escrever para mim o que você pode pôr em prática com tudo que você aprendeu hoje. Então, tudo que você aprendeu hoje, você aprendeu uma teoria. Agora, o que você pode colocar na prática? Então, você aprendeu a teoria. Agora, você vai fazer a prática. Jesus diz que aquele que aprende e pratica, ele é como homem sábio. Aquele que aprende com ele e pratica o que aprendeu com ele. É como homem sábio. Então, essa parte aí é para você escrever o que você vai fazer na prática com tudo que você está aprendendo hoje, no primeiro dia do nosso propósito. Muito bem. Próximo. Pedido de oração. Agora é o momento que você vai tirar para orar. Depois que você respondeu todas as perguntas, depois que você respondeu o que você vai fazer na prática, com tudo que você aprendeu, terminando tudo, agora você vai tirar um período para orar. O seu período para orar agora, você vai pegar esse espaço aqui e você vai
Orar, por exemplo, todos os dias eu quero pedir vocês que orem pelo propósito, que me cubram com as orações de vocês, para que o Senhor me coloque forte até o último dia, para que a gente consiga completar juntos esse propósito. E você vai fazer os seus pedidos diários. Escreve aí o que você precisa para hoje. Lembra o pão de cada dia? Então você vai fazer o pedido para hoje. Lembra-se do que Deus já preparou de presente para você, né? Faz o seu pedido de hoje. Quais são as suas necessidades hoje? Terminou de escrever os seus pedidos? Aí você vai tirar um tempo com Deus para orar e vai colocar cada pedido desse na presença do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha cobrir esse propósito, que o Senhor venha se revelar a nós nesse propósito. Senhor, que o Senhor venha cobrir a Meir, que o Senhor venha dar sabedoria para ela e revelação para ela, no que ela vai passar para nós. E assim por diante. Aí você coloca os seus pedidos específicos e vai colocando na presença do Senhor pedido por pedido. Não tenha medo, não tenha receio, tenha liberdade de falar com Deus. Ele é o nosso Pai. Amém? E aí você terminou o seu tempo de oração, você vai passar para um tempo de agradecimento, que é o tempo que você vai terminar esse propósito. Você vai terminar esse tempo agradecendo. Você pensa em pelo menos o motivo de gratidão que você tem hoje e agradeça. Agradeça e adore, adore, adore. Tire o finalzinho desse tempo aqui do primeiro dia de propósito para adorar o Senhor. Amém? A adoração, ela quebra a cadeia. A adoração, ela destrói as muralhas. A adoração abre portas. A adoração toca o coração de Deus. Então você finaliza o seu tempo de propósito nesse protocolo que eu passei para vocês hoje. Amém? Termina com a adoração. Então eu vou revisar aqui essa página dos exercícios. Então, a página, como que eu trabalhei hoje? Eu coloquei aqui o dia, o tema. Você vai colocar o tema de hoje. O versículo-chave é o versículo para decorar, que está no livro, no finalzinho do capítulo. A pergunta para meditar é a pergunta que está ali no finalzinho do capítulo, pensando sobre o meu propósito, a pergunta para meditar. E para te ajudar a meditar nessa pergunta, eu fiz várias questões que eu ditei para vocês uma por uma. Depois das questões respondidas, que você meditou naquela pergunta, que chegou a uma conclusão, e você respondeu lá a sua conclusão, você vai passar. O que vou fazer hoje é a sua prática. Como que você vai praticar o que você aprendeu? Depois, pedido de oração. Você vai colocar especificamente os pedidos de oração e tirar um tempo para orar nessa hora aqui. Terminou a sua oração, você entra para um período de agradecimento, de adoração, e aí você finaliza o dia do propósito assim. Amém? Então, ouviu o vídeo, nosso áudio, né? Ouviu o áudio, ouviu a leitura, ouviu a ministração, respondeu os exercícios, finalizou com a adoração, já preparou o decreto, já preparou o versículo, preparou tudo, tá pronto o seu dia de propósito. Então, você vai lá no calendário, no dia 1 e marca um X no dia 1, indicando que você fez tudo que era para fazer no dia 1 do propósito. Amém? Glórias a Deus. Então, agora eu vou orar por você. Feche os seus olhos e seja abençoado neste momento.
Em nome do Senhor Jesus, nós decretamos. A nossa vida tem propósito porque começa em Deus. E tudo que somos vem dele. Senhor meu Deus, é em nome do Senhor Jesus que eu, juntamente com os teus filhos, Senhor, aqueles que estão fazendo esse propósito, aqueles que estão, Senhor, se disciplinando, aqueles que estão, Senhor, tirando tempo de qualidade para estar junto com o Senhor, para aprender sobre o Senhor, para aprender sobre a sua palavra, para mudar a perspectiva, para parar de olhar para dentro de si mesmo e olhar para o Senhor e compreender o seu propósito eterno de vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai querido, recebe-nos neste dia. Recebe, Senhor, cada anotação em cada caderno. Recebe, Senhor, cada abrir de páginas das suas Bíblias. Recebe, Senhor, cada um que pegar nas suas canetas, nos seus lápis e anotar as reflexões que o Senhor der para elas. Eu peço que o Senhor venha encher os teus filhos com o Espírito Santo e que o Senhor venha trazer revelações neste dia para cada um, Pai. Que eles possam conhecer o Senhor mais de perto. Que eles possam, Senhor, não só se relacionar, mas ter comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, prepara e levanta esse exército, Pai. Esse exército que está se levantando, que o Senhor está levantando para destruir o mal e todas as suas cadeias malignas. O Senhor está agora, Pai, libertando filhos de drogas. O Senhor está agora, Pai, quebrando cadeias de divórcio. O Senhor está agora restaurando casamentos. O Senhor está agora, Pai, restaurando relacionamentos entre as mães e as filhas, entre as esposas e os esposos, entre os filhos e os pais, entre avós e netos. O Senhor está agora entrando na faculdade dos filhos e libertando os filhos, Pai querido, de ideologias malditas. O Senhor está agora, Pai, fazendo o trabalho maravilhoso que o Senhor se revelou, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E as famílias estão sendo libertas, e o teu povo está sendo liberto. Em nome do Senhor Jesus, cada um que o Senhor tem levantado, cada mulher que o Senhor tem levantado dentro da sua casa como coluna de fogo para reagir contra toda a hoste maligna. Cada pai de família que o Senhor tem levantado para ser cobertura da sua casa. Cada filho que o Senhor tem levantado para honrar os seus pais. Assim o Senhor cria uma família forte e corajosa. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor, e eu te adoro, porque grandes coisas o Senhor está fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, se assim o Senhor o permitir, nós estaremos aqui para o dia 2. Amém? Fica com Deus.